Graça e paz, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Quero hoje falar do poder da proteção divina. Falar da grandeza de Deus, que você, a menina dos olhos de Deus, que Deus tem um prazer tremendo de guardar aquele que espera em Deus. Nós todos estamos escondidos em Deus. Isaías 43, versículo 13, disse que antes que houvesse Deus, estando na minha mão, ninguém pode escapar. E operando Deus, quem pode pedir? Deus, por intermédio desse vídeo, ele se revela como Deus da proteção. O nosso refúgio, o nosso baluarte, é o Deus que protege aquele que levanta a mão, aceita como Salvador. Para não ficar só nisso, eu gostaria de dar uma saudação, você que está conhecendo o nosso trabalho, nosso canal, seja bem-vindo, faça comentário, você também ative o sininho para receber nossos vídeos e mandar um abraço a todos vocês que fazem parte da nossa comunidade, você que está fazendo parte do nosso trabalho, no nome de Jesus, um grande abraço. Se eu falar de todo mundo, Espírito Santo, Minas Gerais, Volta Redonda, Resende, Estado do Rio de Janeiro, todos vocês, um grande abraço. Gostaria de falar um pouco sobre o poder da proteção divina, para mim e para você. Você que tem compromisso com Deus, você que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Esse texto aqui fala um pouco sobre isso. Nós vamos ler aqui, está no livro de Isaías, capítulo 43, diz assim: o único Deus Salvador de Israel, mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu te resgatei, te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, estarei com você. E quando você atravessar os rios, não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, não queimarão, e a chama não deixará em brasa. Irmãos, coisa tremenda. Deus é um Deus zeloso e ele se revela para você hoje como a sua onipotência, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que está contigo nas águas, que está contigo no fogo, o Deus a qual ele manifesta. O fogo representa o momento da nossa vida que nós vamos deparar com situações que representam literalmente uma grande fornalha. Exemplo disso, Sadraque, Mesaque e Abednego, está lá no livro de Daniel, quando eles não quis obedecer o decreto do rei, se prostrar diante da grande estátua, e o rei mandou aquecer 7 vezes mais. Mas quando eles foram lançados no fogo, o quarto homem da fornalha estava com ele. Vai estar com você também. Eu creio que nosso Deus não tem exemplo melhor para falar da proteção, da graça de Deus. Talvez você está sendo ameaçado, sente coagido, sente perseguido, pessoas que prepararam circunstância e situação para ver sua ruína, sua destruição. E Deus revela hoje com grande proteção. Se você passar pelas águas, estarei contigo. Elas não te cobrirão. Se você passar pelo fogo das aflições, o quarto homem vai estar contigo. Eu gostaria também de citar um exemplo aqui no livro de Esther, capítulo 6, quando Ramã prepara uma forca para Mordecai. Por quê? Ramã, ele se achava, deu poder para ele, ele queria ser adorado, queria receber bajulação, queria ser exaltado, preço do poder da fama. Tem um ditado que diz que é conhecer o ser humano dá poder para ele. Ele recebeu o cargo como primeiro-ministro e ele se exaltou de tal maneira que Ramã não quis, Mordecai não quis te prostrar, se via a bajular ele. Ele sentiu com aquele irritado, então ele queria dizimar a nação de Israel. E esta mulher fantástica, a Bíblia fala pouco de mulheres, mas algumas que apareceram na Bíblia foram extraordinárias. Esther, quando Mordecai, ele simplesmente disse para Esther, porque ele foi o padrasto dela, porque os pais dela morreram, ela foi criada por Mordecai, só que ela casou, mas ela tinha comunhão com Mordecai. E ele relatou o decreto que Ramã tinha feito para ele, para a nação de Israel, dizimar o povo de Israel, mandar matar todos os judeus do reino ali, né, irmãos? Que coisa terrível. Havia uma sentença. E Deus usando essa rainha com a sabedoria tremenda. O que eu vejo com isso?
quando o mal chega, quando o diabo prepara, porque os seus ardis, ele sempre tenta frustrar, tenta destruir a menina dos olhos de Deus. E essa mulher, quando foi notificada pelo seu tio da intenção de Ramá, de matar, exterminar a nação de Israel, o que ela fez? Ela não se precipitou, não entrou em desespero, ela simplesmente ordenou que todos aqueles judeus jejuassem durante 3 dias para buscar Deus em jejum de dia e noite. E ela se preparou para estar na presença do rei. Ela também jejuou, Esther. Tremendo. Naquela época, irmãos, havia um protocolo. Uma rainha só podia entrar na presença do rei quando o rei ordenasse, mandasse a chamar. Mas ela não, se vestiu como rainha, se apresentou no pátio. E todo mundo estava esperando a sentença do rei. E ele simplesmente disse, levantou seu cetro, permitiu que ela falasse. Houve um silêncio, mas ele, antes dela falar, disse, se você pedir a metade do meu reino, eu te darei. Olha só, o poder que o jejum faz. Ela entrou na presença do rei, não foi com arrogância, não foi simplesmente se posicionando, mas ela jejuou durante 3 dias. O que eu entendo? Se você está sendo ameaçado, se você está sendo coagido, se alguém está te pressionando, por quê, irmãos? O inimigo, ele levanta a pessoa, ele não pode fazer nada, ele levanta a pessoa que te odeia, que quer te eliminar, que quer te destruir. Ele não quer conquistar o que você conquistou, mas ele quer te destruir, tirar você do caminho, porque você incomoda, porque o Espírito de Excelência está sobre você. E quando Esther se apresentou para o rei, rei, eu não quero a metade do reino, estou aqui só para anunciar que eu quero fazer um jantar e eu quero convidar também Ramá para fazer parte desse jantar. Justamente aquele que tinha preparado uma forca, um decreto para destruir toda a nação de Israel. Interessante, irmãos. Então, quando o mal chega, a gente tem que fazer o quê? Se espelhar em Esther. 3 dias de jejum, com muita sabedoria, não se precipitou falar diante do rei. O Salmo 23 manifestou, confirmou na vida de Esther, quando ela disse assim, eu vou fazer um jantar. O Salmo 23 na Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença do Deus inimigo. Você que está me ouvindo, Deus está preparando um momento de honra. Esse vídeo aqui é um vídeo de exaltação. Veja um tapete vermelho que Deus está preparando honra. Pessoa que foi justiçada, pessoa que foi perseguida, pessoa que armaram a sepultura para você. Mas a Bíblia diz que aquele que cavou a cova vai cair dentro dela. A forca que foi preparada para você está sendo quebrada hoje pelo poder do nome de Jesus. E Deus fala assim, né? Se você passar no fogo, estarei contigo. Eu não sei que tipo de fogo, situação que você está vivendo, mas esse vídeo é vídeo de livramento, porque Deus está trabalhando em teu favor. Esta mulher que se posicionou como servo de Deus tem que se posicionar, não entrar em desespero, não ficar com medo. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Jejuou 3 dias, se preparou, entrou na presença do rei. E esse rei representa uma tipologia, quando a igreja está sendo perseguida, alguém está querendo destruir a menina dos olhos de Deus. A igreja tem que se posicionar como Esther. Ela fez o jejum, entrou na presença do rei. Quando nós entramos na presença do rei, irmãos, que coisa tremenda. E o rei simplesmente ficou feliz, convidou o adversário de Esther para estar naquele banquete. Foi a ruína dele. Resumindo, ele preparou uma forca para destruir os servos de Deus, para dizimar a nação de Israel. E ele que preparou aquela vaidade, quando ele foi convidado para sentar na mesa do rei, se encheu. Reconhecimento do status, da posição dele. Mas mal sabia ele aquilo que o homem plantar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem planta vento colhe tempestade. Dependendo das nossas sementeiras, será a nossa colheita, queridos, amados irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz assim, minha é a vingança, eu retribuí cada um segundo as tuas obras. Deus é o nosso vingador. Quando você coloca as tuas mãos para que haja justiça, Deus tira dele.
Agora, quando você fala, Senhor, como Esther, fez o jejum, fez o sacrifício, olha o laço, Senhor. Salmo diz que nós escapamos do laço do passarinho, o laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. É tarde de livramento, noite de livramento, manhã de livramento. Deus portador de laço está trabalhando em teu favor. Essa cilada que prepararam contra a tua vida profissional, contra a tua vida, está caindo por terra pelo poder do nome de Jesus. Porque o diabo vem para matar, roubar, destruir. Jesus manifestou, foi para trazer vida e vida em abundância, no nome de Jesus. Essa palavra é para você, não se preocupe. Preparar o circo tudo, laço tudo. Mas tá vendo aí, ó, reviravolta aí, a forca que prepararam para você tá caindo por terra, porque o cortador de laço está trabalhando em teu favor, e Deus vai te honrar, Ele está preparando uma mesa, e você vai poder contemplar, seus inimigos não vão ser destruídos não, porque eles vão ver a exaltação que Deus está preparando para você. Aquela pessoa que estava predestinada à forca, à morte, o enforcamento, ela foi honrada, irmãos. E o inimigo teve que reconhecer. Foi honrada puxando o cavalo, honrando Mordecai, porque ele tinha livrado o rei. E o rei lembrou disso tudo. Então vale a pena você servir o Senhor. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas a Bíblia diz aqui, Isaías, amém? O único Salvador de Israel. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou Jacó, aquele que formou Israel, não temas, amém? Eu sou contigo, se passar pela água, pelo fogo, pela tempestade, se você estiver na cova dos leões, se você estiver no meio da tempestade, o Deus de livramento se revela para você. Vale a pena, fica firme, faça como Esther. Jejuou, sabedoria, no momento certo abriu a boca e o laço foi desfeito. E aquilo que era para ser vergonha se tornou honra. Está chegando honra para você. No nome de Jesus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe.